Alô, Alô, Matheus Basso. E tudo aí? bom? Tranquilo? Tudo tranquilo? Você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Pô, tava tocando um Legal. som aí antes, não tava? Eu tava ouvindo uma musiquinha aqui. Até botei Toca Raul aí. E aí, tudo tranquilo, meu cara? Como é que vai? Tudo bem, sobrevivendo, né? Essa palhaçada aí. É isso aí, estamos todo mundo lutando, né? É, Normalmente eu aguardo aqui o pessoal entrar por um tempinho, mas você foi bem pontual. Deu 8h30, já tava convidando. Tinha 5 pessoas aqui na live. minha família é de origem italiana, mas é do norte da Itália, então eles são meio germânicos. Ah, então não pode falhar de jeito nenhum. Sim. Exatamente, uma pessoa acertou aí. Tava tocando Seal no começo. Crazy. Deixa eu só fixar o tema aqui da live, Bota aí, bota aí. que eu sei que vão pedir isso já já. Eu nem lembro se o título é esse mesmo, mas o Se quiser sentido trocar o é tema esse. também, a gente já muda também, não tem problema. Somos versáteis, né? E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Graças a Deus. Te agradecer aí por ter aceito o convite para a gente fazer essa live. A primeira live nossa juntos, mas a maior parte das pessoas. Até estranho ser a primeira live nossa juntos, Pois porque a é, né? A gente se gente. conhece há um tempo aí A já. gente já. Pois é, a gente se conhece há um tempão, já conversa há um tempão e se acompanha aí há muito tempo. Uhum. E é estranho realmente fazer uma primeira live só agora, mas para tudo tem uma primeira vez. E a nossa chegou. Isso aí. Eu, eu te chamei para fazer essa live. Eu tive a ideia da gente fazer essa live, na verdade, no dia na verdade, eu tinha falado com você para a gente fazer uma outra live há um tempo atrás, mas aí o tema a gente ficou de decidir e tal. E eu tive a ideia de te chamar para fazer essa quando eu li um texto teu no Instagram que eu disse, pronto, esse daqui é o tema do que a gente tem de falar. Que foi aquele texto que você toma a expressão bastante conhecida de São José Maria Escrivá, de transformar a prosa diária em poesia heróica, não é? E é Uhum. aquele texto maravilhoso, um texto lindo, né? E meus parabéns, inclusive, porque foi um texto, assim, de guardar mesmo na gaveta, sabe? Valeu. E eu falei, vou chamar o Baso para a gente fazer uma live exatamente sobre isso. Porque, sabe uma coisa que eu tenho visto muito? É o pessoal aí, mesmo o nosso pessoal católico, vamos dizer assim, o pessoal meio que se perde nessa visão do o que é a vida diária, né? Como é que eu Uhum. vivo o meu dia a dia? Tem muita gente que acha que rotina tipo, você só é católico quando você vai para a missa no domingo, né? Ou quando você reza um terço uma vez ou outra, talvez até reze todos os dias. E eu tenho percebido que tem muita gente caindo aí em conversa, né? Nos Instagrams da vida aí, sobre conversa vamos ser sinceros, conversa de coach, né? Uhum. Tem um monte de conversa sobre como você ganhar produtividade, fazer a sua vida ficar melhor e etc, etc. Eu tenho dado uma olhada em algumas das coisas que esse pessoal fala e eu fico estarrecido assim, porque quando você vai ver a proposta do evangelho, né? Quando você vai ver a proposta, por exemplo, que São José Maria Escrivá, que foi o mote do seu texto, e também foi o mote de um texto que eu publiquei agora há pouco, já em preparação para essa live, quando você vai ver aquela proposta, você vê, pô, isso aqui é uma coisa muito mais profunda. Isso aqui é uma coisa muito mais sincera, uma coisa muito mais verdadeira, uma coisa que te leva muito mais para frente do que tudo isso aí que é só repetição vazia de chavão e tudo mais. E as pessoas estão consumindo aquilo loucamente e achando que aquilo ali é o modo de viver o dia a dia, né? E de fazer você ter uma vida mais de significado.
Uhum. Isso é preocupante. Isso é preocupante porque nós sabemos que temos dentro da nossa espiritualidade católica uma maneira de viver 100%, né? Claro, 100%, claro. em alta produtividade, né? Em nível elevado. Sim. E tanto eu quanto você somos pessoas que tentamos, né? A gente já se conhece há algum tempo, a gente sabe disso. A gente Uhum. tenta fazer disso aí a nossa forma de trabalhar também. De trabalhar, de viver o dia a dia. Ambos somos casados, recém-casados, casamos há pouco tempo, não é? E a gente tenta fazer isso dentro da nossa vida comum, né? Uhum. Então, Uhum. a ideia dessa live é essa, né? Para quem tá chegando aí, e quem já está desde o início, a ideia dessa live é a gente conversar um pouco sobre isso. Como é que a gente pode tornar a nossa vida diária uma vida heróica, uma vida de alta produtividade, vamos dizer assim, né? E uma vida 100% ligada na realidade. Perfeito, perfeito. Não, é tema fundamental, né? Bom, primeiro, uma introdução, um acréscimo é que tudo que dá para o que eu pelo menos vou falar sobre esse tema não pode, não vai ser nem um pouco baseado em experiência empírica e nem nenhum tipo de estudo, né, da vida cotidiana alheia. Tudo que eu vou falar é base em, assim, vivência pessoal e tentativa e erro na minha vida pessoal, né? Isso. Então, postulando isso, né, eu acho que uma frase que norteia toda essa discussão foi dita por Santa Teresinha quando uma vez perguntaram para ela na grade do claustro do Carmelo, uma mulher veio e perguntou para ela assim: o que vocês fazem aí dentro do convento, né? Porque aqui fora nós temos muitos compromissos, nós temos muitas coisas para fazer, muitas coisas para resolver, muitas atividades, né? E a gente se envolve em muita coisa, né? O que vocês ficam fazendo aí o dia inteiro? Ao que Santa Teresinha respondeu: olha, nós fazemos a mesma coisa que vocês, só que com mais atenção. Que é uma Perfeito. resposta genial, né? E eu acho que um pouco da solução para essa pergunta, né, para esse tema de como trazer o heroísmo para a vida diária, né, uma vida preenchida de sentido, onde você consegue viver as suas virtudes no mais alto nível dentro da vida cotidiana, da repetição da vida cotidiana. Um pouco da resposta para isso está na vida monástica, né? É, Uhum. tem gente que pensa que a vida monástica são pessoas que se dedicam a sua vida a ficar rezando, o que absolutamente não é verdade, né? A estruturação da vida monástica, pelo menos das vertentes beneditinas, né? Que a gente fala dos beneditinos, dos cistercienses, dos trapistas e até dos cartuchos, ela é extremamente baseada no trabalho, né? Ora et labora, então oração e trabalho, não é uma coisa ou outra. Inclusive, esses dias eu estava conversando com um monge, e ele falou assim: olha, aqui no nosso mosteiro a gente mudou um pouquinho a regra de São Bento. Aqui é ora et labora, 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 labora. Porque a quantidade de coisas que eles têm para resolver é muito grande, mano. Manter uma estrutura e tal é muito complicado. Então, não dá para romantizar nenhum lado, né? Quer dizer, você ser workaholic pode ser problemático, mas ser ali o santarrão que de repente só acha que rezar é a solução de tudo, também não vai fazer muita diferença. Eu acho que também um pouco um pouco algo do evangelho que baliza um pouco essa discussão tá no conselho do próprio Cristo, né? Quando ele diz que quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Então, a atenção aos pequenos detalhes e aos pequenos deveres cotidianos é a fidelidade no pouco. E aquele que negligencia isso, inevitavelmente vai negligenciar o muito também em determinado momento. Então, essa atenção a esses deveres básicos do cotidiano é fundamental. E se a gente for parar para analisar o nosso dia a dia, as nossas responsabilidades, a pior coisa que tem é aquela tarefinha chata que você tem que resolver no dia. Às vezes você Exato. fica elocubrando problemas maiores ou questões pessoais complexas do seu relacionamento, da sua família, etc. Mas muitas vezes a gente faz isso só para fugir daquela tarefinha chata que não quer fazer, entendeu? E é justamente Exato. ela que a gente tem que usar para dedicar toda a nossa atenção e solução, né? Então, não dá para pensar que nós vamos ser uma geração que vai ter o mesmo nível de heroísmo que talvez grandes soldados tiveram na Segunda Guerra Mundial ou em outras batalhas, ou sei lá, até mesmo nas cruzadas, né? O pessoal cruzado de internet e tal. Talvez não dê para pensar que a gente vai exercer qualquer tipo de heroísmo ou de coragem nesse tipo de situação, nesse nível.
Mas o que dá para fazer é exercer o heroísmo nessas atividades mais simples e mais cotidianas, que é o que muitas vezes a pessoa tenta evitar, né? É muito fácil a religião servir também para alienar o sujeito, né? Para ele pensar que aquele conjunto de valores que ele acredita, de certa forma, ele já personificou e ele já está vivendo aquilo de maneira perfeita, e acaba ficando uma caricatura, uma coisa alienante, né? E muito feia até. Então, acho que aí são algumas diretrizes que balizam essa vivência do heroísmo na vida cotidiana. É, você pensar que a vida do cristão ela tem de ser uma vida 100%. Porque enquanto a gente pode talvez imaginar que não, eu vou ter aqui uma produtividade fora do comum aqui, porque eu vou seguir esse método e tal. Mas se você parar para pensar, por que você tem de ser produtivo? Você tem de ser produtivo porque você quer chegar a um fim. Você só pode ser produtivo em relação a alguma coisa. Não é? E se você parar para pensar que tem sempre alguém te olhando, e esse alguém é Deus. Não é? Então, quando você coloca o olhar de Deus sobre si mesmo, não é? E você começa a pensar, pô, tudo que eu tenho que fazer é bem feito. Tudo que eu tenho de fazer, tudo que eu tenho de suportar, cada tarefa do meu dia tem de ser bem feito, porque Deus está me olhando aqui. Então Deus vai saber se eu estou falando isso, se eu estou fazendo isso mal feito. Deus vai saber se eu estou falando uma mentira aqui. Deus vai saber se eu estou enganando alguém. Deus vai saber se eu estou sacaneando, se eu estou sendo preguiçoso, se eu estou enrolando, se eu estou procrastinando. Então, tudo, quando você coloca a visão de Deus sobre si, aí você descobre o segredo de ser 100% na vida. Não é? Uhum, Aí você uhum. descobre o segredo de ser herói nos detalhes. O que você falou de Santa Teresinha, nós falamos já de Santa Teresinha e São José Maria Escrivá, que para mim são os dois santos da pequena via. Não é? Porque eu tenho uma devoção tremenda aos dois. Justamente por causa disso, porque eles mostraram que você pode consagrar a sua vida nas coisas pequenas. Ainda que você não Uhum. esteja numa situação, né, numa situação de grandeza, né, numa situação de grandeza para o mundo. Não é? Ah, acho que o básico caiu aí. Ah, não, voltou Opa, agora. foi. Voltou. Ainda que você não esteja numa situação de grandeza para o mundo, né, como você comentou, você talvez não esteja numa situação de guerra, né, na qual a gente vai lá lutar contra o nazismo, contra o Império Turco-Otomano e tudo mais, mas você pode lutar a sua guerra diária e dar testemunho dessa guerra diária. Um dos grandes problemas hoje em dia é as pessoas acharem que os católicos, os cristãos, eles são bando de palermas, né? E você Uhum, só uhum. vai atingir alguma sobriedade na vida, né? Produtividade, dinheiro, ser bem sucedido no seu trabalho, só vai atingir se você abdicar um pouquinho da sua fé cristã. É aquilo que o próprio São José Maria falava, que é tratar a fé como um chapéu e tirar ela na porta do trabalho, né? Pendurar o chapéu Uhum, na porta do trabalho. Com a imagem maravilhosa disso aí. Mas uhum, essa atitude de colocar Deus, né, vendo você e de saber que você está sendo visto por Deus, isso muda tudo. Isso aí uhum, consegue uhum, fazer com que você atinja um heroísmo dentro de cada pequeno pedaço da sua vida. E muita uhum, gente não está percebendo isso, muita gente não percebe que Deus está olhando. Quer dizer, ele é o cara que está sempre te vendo, ele é o chefe que está sempre de olho no que você está fazendo. Não é? uhum, E não tem como escapar, não tem como escapar. É por isso que tudo que nós fazemos tem que ser bem feito. Tudo que nós fazemos tem de ser heróico, porque se uhum. atribui um significado, né? E esse significado no mesmo nível da nossa entrega a Deus. Quanto mais a gente entrega aquela pequena coisa a Deus, tanto mais ela se torna grande. Né? Uhum, claro. Eu acho que um pouco também dessa questão que você comentou no início da produtividade e do universo coach, que às vezes intoxica um pouco a percepção do que é verdadeira produtividade, né? E isso acontece de fato. Tem uma frase do Chesterton muito boa, que ele diz assim, toda heresia é uma ideia cristã que enlouqueceu. Então, Exato. um pouco dessa ideia de, não, olha, você tem que produzir, 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 produzir.
é também uma ideia cristã que enlouqueceu, no sentido de que, claro, você tem que viver a sua vida de maneira plena e intensa, né, pelo bem dos outros e para Deus, mas aí que tá, pelo bem dos outros e para Deus, quer dizer, tem que ter essa finalidade. Então, você aprender ferramentas de alta produtividade, elas são boas se você encaixar isso num Isso. objetivo correto, num objetivo ordenado, né? Senão fica um fetiche pela produtividade equivalente a uma masturbação, né? Quer dizer, você está ali só fazendo um movimento, mas que não tem finalidade, a finalidade não é correta, né? Exato. E eu acho que é esse encaixe que tem que ser feito. E o lance que você falou da pequena via, eu acho ele muito interessante, porque essa percepção da espiritualidade da pequena via, ela resolve tantos problemas de concepção errada que a gente tem na modernidade, mas tantos, Uhum. desde a visão marxista, né, até essa ideia da cultura pop, de que você tem que ser um rockstar e tal, que tá muito bem retratada naquele filme Clube da Luta, né? O cara fala Uhum. assim, nós fomos educados para acreditar que todos seríamos rockstars, né? Que isso e aí tem todo esse lance do Instagram, das redes sociais, de você ser um influencer, você precisa influenciar muitas pessoas, você precisa, né? Quer dizer, você pode até fazer isso para o bem, é perfeitamente possível, mas tem um vício aí por trás também que tem que ser cuidado. Então, esse caminho da pequena via, ele resolve tantos problemas, desde desse negócio da cultura pop, até essa questão do marxismo, até se for parar para pensar os vícios tradicionalistas e dessa galera, sei lá, perennialista, que acha que vai encontrar uma iluminação através de um conhecimento espiritual, né? Até as percepções orientalizantes da fé, tudo isso se resolve na ideia da pequena via. Tipo, Nossa Senhora de Fátima apareceu para um monte de criança, entendeu? Exato. Ela escolheu aquelas crianças ali e não tinham. Qual era a alta produtividade que elas tinham? Quantos seguidores elas tinham no Instagram? Qual o conhecimento da fé que elas tinham? Entendeu? E ela aparece para essas crianças, habita no coração delas, né? Tem as aparições, etc. E a quantidade de outras aparições que Nossa Senhora faz para crianças no século XX é espetacular. Quer dizer, mais um indício do caminho da infância espiritual, né? Essa percepção da fé é muito importante. Todo mundo tinha que absorver um pouquinho disso aí. Isso. Se você para pensar, por exemplo, na escolha que Cristo fez dos apóstolos, você tirar ali São Mateus, não é? Porque São Mateus devia viver, São Mateus devia viver um pouquinho bem de vida, já que ele roubava as pessoas, né? Ele era, ele era, Imposto é ele roubo. era imposto é roubo, né? Ele era, Não, mas ele era só um parênteses, tributo. só um parênteses engraçado, né? Acho que Mateus, entre os apóstolos, é aquele que teve que ouvir um convite, foi o que ouviu o convite mais sucinto para largar tudo e seguir Jesus, né? O que indica que provavelmente o trabalho dele devia ser muito chato, tá ligado? Muito monótono. Exato, Jesus fala para exato, ele, exato. sequere-me, né? Me segue. E ele larga tudo e vai. Exatamente. Quer dizer, isso aqui é uma porcaria o que eu estou fazendo. Eu vou seguir ele. Mas então, Burocrata. é um burocrata. O Mateus era um burocrata, era um cobrador de impostos. Então, tirando ele, que talvez vivesse um pouquinho bem, e o Evangelho faz questão de citar que quem era cobrador de impostos, né, os publicanos, eles eram malquistos entre as pessoas justamente porque eles roubavam as pessoas. Né? Então ali já dá uma indireta do que é que Mateus fazia. Tirando ele, o restante dos apóstolos, todos eram pessoas muito pequenas. Né? Você vê, todos eram pescadores. O que é um pescador naquela época? Entendeu? Era alguém muito pequeno, era alguém sem instrução. E você vê isso várias vezes no Evangelho, por exemplo, quando Jesus ele fazia uma parábola, né, os discípulos não entendiam. Eles simplesmente eram pessoas broncas. Não é? Uma vez Jesus fala do fermento dos fariseus, eles vão perguntar para Jesus se ele estava irritado porque eles não tinham comprado pão. Então, então você vê, isso aí mostra que eles eram pessoas muito broncas, eram pessoas muito pequenas. Mas Deus pega aquelas pessoas ali que são pequenas e que fazem coisas pequenas. Né? Cristo não escolhe grandes homens, ele não escolheu grandes
filósofos, né, grandes rabinos da época. Não, ele não escolheu essas pessoas, né, grandes mestres da lei, doutores da lei. Ele escolheu o menor e fez desse menor o maior. E os atos que os apóstolos realizaram depois comprovam essa grandiosidade. Comprovam que Cristo, quando você se deixa moldar, você transforma a sua vida em uma vida 100% dedicada a Deus, ainda que dentro do seu cotidiano. Então, se as pessoas começarem a perceber, Deus está me vendo, eu sou pequeno, mas sendo pequeno, então é que sou forte. É o que São Paulo diz, aí, quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque Deus escolhe as coisas, justamente as coisas pequenas, porque aí Ele é que confere a grandeza a elas. E aí você sabe que a grandeza vem toda de Deus. Não é? Se todo mundo começar a perceber isso, então você atribui um novo olhar para a sua vida diária. A sua vida diária ela se torna como se fosse, São José Maria diz isso, ela é um grande mosteiro, né? Ela se torna o seu grande templo, porque você vai estar realizando ali sacrifícios diários para Deus. E você vai estar fazendo da sua vida uma vida heróica, precisamente porque ela está totalmente entregue a Deus e entregue ao próximo. Eu não sou absolutamente nem um pouco contra as pessoas terem aí todo o conhecimento que elas precisam para desenvolver sua memória, a sua inteligência, a sua produtividade, o que quer que seja. Mas saibam que isso são meios. E um meio sem um fim se torna, como você me falou muito bem aí, a palavra é essa, um fetiche. E fetiche é coisa de otário. Né? Exatamente. Eu acho que tem uma coisa que, voltando ao Chesterton, que eu acho que é interessante para esse tema, o Chesterton ele tinha uma maneira de escrever que era muito cristã, que ele escrevia através de paradoxos. Então ele sempre apresentava um paradoxo para exemplificar uma realidade cristã. E eu acho que um pouco a vivência cristã ela é permeada de paradoxos. Você tem que saber arquitetar diferentes polos, né? Então, por exemplo, quando Cristo escolheu nos apóstolos pessoas que eram muito simples e tal, e você tem uma figura como Paulo, por exemplo, que era um grande doutor da lei, né? Ele de fato era um rabino, mas o que acontece? Deus derruba ele do cavalo, né? Deus humilha ele para que ele reconheça essa pequenez. Então, acho que saber arquitetar entre um sonho grande, né? Você sonhar grande, que isso é bom, isso faz bem para nossa alma, isso faz bem para as nossas realizações humanas. Sonhar grande, mas agir pequeno, né? Agir no cotidiano, esse encaixe, esse paradoxo é uma constante na vivência cristã. Quer dizer, nós somos obrigados a, pelo menos, a tentar querer ser santo, né? A gente sabe que a gente nem sempre quer também. Então, a gente tem essa obrigação de tentar aspirar para o mais alto grau de realização humana. Mas como é que a gente faz essa realização? Convocando um grande exército, abrindo uma grande empresa? Talvez, pode ser um meio, mas o mais seguro é fazendo essa realidade simples, cotidiana, né, todo dia, nas pequenas tarefas, etc. E, cara, isso é batata, isso funciona. Inclusive, se você quiser realmente ter um negócio grande. Porque muitas vezes a galera tem uma visão romântica ou fetichista do cara ter um grande empreendimento e tal. Cara, todo grande empreendedor ele tem que resolver picuinhas super simples o dia todo, entendeu? O dia inteiro. O dia inteiro. Não tem escapar disso. Né? É uma ilusão você achar que você vai ficar sentado lá, os outros vão ficar fazendo coisa pra você, e aí, né, e você aperta um botão e ganha muito dinheiro, ou aperta o botão e todo mundo faz um monte de coisa. Besteira, você vai ter que realizar coisa idiota o dia inteiro, né? Então, trazer essa realidade que você falou, né? Fazer da vida um mosteiro é justamente isso. Quer dizer, aspira ao grande realizando o pequeno todo dia, né? Também tem uma outra frase do Chesterton. Eu tô lembrando várias dele agora, não sei porquê. Ele diz assim... Lembre cada vez mais. As pessoas reclamam que tem que fazer coisas repetitivas, mas ninguém reclama que o sol nasce todo dia. Né? E o sol nasce todo dia, sempre na mesma hora, mas sempre nasce portentoso, né? Belo. Né? Ninguém reclama quando o sol nasce ou está se pondo. Então, eu acho que arquitetar esses paradoxos e viver essa valsa com a realidade, né? É típico da vida cristã. Porque senão você vai acabar ou se encerrando na ideia de que
Ah, eu tenho que ter uma vida simples. Ah, então eu vou ser aqui, fazer minhas coisinhas aqui todo dia, ficar aqui na minha realidade fechada e controlada e bonitinha, porque aqui eu tô seguro, que é um polo. Ou você pode, não, cara, eu vou destruir todo mundo pelo meu sucesso pessoal e ser uma pessoa visualizada por todos. Cara, um é outro, entendeu? E não é nem um meio, não é um meio termo, não é isso, porque o meio termo seria a mediocridade. Não, é você arquitetar as duas ambições, né? Arquitetar a vida cotidiana com as ambições. Isso não é fácil, isso exige uma vida de maturidade, de confronto de problemas, de aumento de responsabilidades. Isso aí o cara não quer, né? É, exatamente. Eu já li muita literatura de empreendedorismo. Eu gosto bastante de ler e para nós que Eu acho sobrevivemos insuportável. disso, né? Exato. Quando eu Não, leio por obrigação, cara, mas eu não. Ah, tem coisa que não, que você tem que engolir ali, né? Pô, aquela mesma coisa sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Não, é o que eu estava dizendo, para nós que vivemos por nós mesmos, né? Porque eu sou advogado, você é empresário, então a gente vive por nós mesmos. A gente não tem uma coisa fixa, estável no fim do mês. A gente tem o que a gente luta para conseguir, né? É, a gente, uma vez ou outra, a gente se depara com aquilo ali, com aquele tipo de literatura. E uma das coisas que eu acho interessante é o seguinte: existem vários conceitos úteis dentro da literatura sobre empreendedorismo. Mas a maior parte deles está dentro do conceito das virtudes cristãs clássicas. Sempre. É impressionante como sempre já estava lá. É uma visão parcial daquilo ali. Por exemplo, o que você falou agora sobre pensar grande, mas resolver problemas pequenos, isso aí está dentro do conceito que o pessoal fala no empreendedorismo de traçar um planejamento de metas de longo prazo envolvidas em curto prazo. Quer eu dizer, sei, você tem exatamente. pequenas metas, né, que compõem o seu planejamento maior. Então tá aqui a sua Uhum. meta de longo prazo e você vai comemorar as pequenas metas curtas, né, até chegar lá. E isso aí é um conceito, assim, que batata. Todo mundo que já estudou alguma coisa de empreendedorismo vê isso aí, não é? Uhum. Mas, perceba, isso aí é exatamente a união da virtude, a compatibilidade da virtude da magnificência com a humildade, não é? Que é você Perfeito. fazer coisas grandes, mas ter conhecimento de que você é pequeno e que você precisa de Deus e dos outros para fazer essas coisas grandes. Uhum. Então você tem um olhar pequeno diante da realidade, você reconhece, pô, eu sou pequeno, não é? Eu sou um cara só, eu não posso assumir tudo, eu não posso fazer tudo na minha vida. Mas Uhum. com a ajuda dos outros, com a ajuda de Deus e batalhando para obter uma habilidade, uma inteligência, uma determinada educação, etc., eu posso ir galgando, né, degraus. Eu posso ir Uhum. subindo degraus até chegar naquela minha meta maior e de repente eu estou lá. De repente eu Uhum. estou Uhum. lá. Então você está pensando grande. Você está pensando grande, mas você reconhece a sua pequenez e reconhece que precisa dos outros e de Deus. E é assim que você vai subindo até chegar lá. Né? Eu lembrei agora, Perfeito. inclusive, do livro da minha biblioteca católica do mês passado, né? Que é justamente de São João Clímaco, né? Sobre a escada. Então, Claro. é você subir os degraus fazendo uma coisa de cada vez. E Uhum. Uhum. você não. Isso é a virtude cristã como tradicionalmente ela foi concebida. Né? Né. É a magnificência e a humildade. São dois polos que precisam estar juntos. É uma tensão da realidade em que você não pode escolher só um nem pode deixar do lado o outro. Você tem que Uhum. pegar os dois e se agarrar a eles e juntá-los mais uma vez em você. E muitas vezes isso aí vai se manifestar em várias situações da vida em que você vai ter que ir mais para um, mais para outro, e é essa a vida do cristão. É saber Uhum. como ele vai usar as virtudes na prática, no seu dia a dia, não é? Claro. Acho que tem uma coisa que dificulta essa percepção hoje em dia, na vida moderna de maneira geral, que é a alta especificidade do processo educacional da experiência que a gente tem com a vida profissional, né? Então, a ideia de multidisciplinaridade, você aprender várias coisas diferentes de várias áreas e realizar
a sua vocação em diferentes áreas ao mesmo tempo. Por exemplo, você é advogado, mas você estuda empreendedorismo, você tem que aprender sobre cultura, sobre literatura, quer dizer, é uma expansão dos conhecimentos que seriam especificamente do ponto de vista jurídico, né? Eu também, mesma coisa, para realizar minha tarefa, tenho que expandir pra caramba assim, o meu conhecimento em diversas áreas. E o processo educacional das universidades, esse processo mais tecnicista, quando ele não é ideológico, que emburrece o cara, ele é tecnicista, né? E aí ele leva o cara para algo Isso. técnico muito específico, restringe ao cara a uma área de conhecimento muito específica, e essa pessoa, você não consegue mais conectar com as diferentes áreas de conhecimento. Isso traz um vício para a realização da vocação do cara, que é a ideia de que, não, cara, eu tô fazendo isso aqui e é só isso aqui que eu vou fazer e ponto, entendeu? Quando, na verdade, para você realizar sua vocação, você tem que arquitetar diferentes pulsões da personalidade que vão para diferentes áreas de conhecimento. E você tem que ter essa curiosidade e você tem que obter conhecimento dessas áreas para realizar sua vocação, né? Então, esse tipo de educação, ela nos suscita um vício muito complicado e as pessoas, especialmente no Brasil, não tem noção de que para realizar a vocação delas, elas vão ter que obter conhecimento de áreas que vão parecer até antagônicas, mas que é fundamental que você expanda a sua personalidade para realizar de fato a sua vocação e arquitete esses diferentes conhecimentos, né? E outra coisa que eu estava pensando quando você estava falando da realização do pequeno e tal, né? Nessas horas a gente vê a genialidade do Tolkien, quando ele coloca o herói do Senhor dos Anéis como o Hobbit, que era o mais baixinho, né? Exato, exato. É uma metáfora perfeita. Uhum. Não só é o mais baixinho, como eles têm os pés grandes, né? Então eles estão fixados na realidade, estão fixados na Terra, né? Eles estão assentados ali. Quer dizer, ele não pegou Grandes e os elfos, né? cabeludos, que se confundiam com o solo, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Não pegou os elfos, né, que eram os seres angélicos, não pegou o homem virtuoso, né, habilidoso, não pegou o anão, que é baixinho como o Hobbit, mas é guerreiro. Não, ele pegou Isso. aqueles que estavam, né, assentados na realidade, os menores, né, que poderiam fazer essa jornada contínua sem parar, porque tinham os pés grandes e resistentes, para ir destruir o anel, né? Essa metáfora é perfeita. Maravilhoso. É maravilhoso. O Tolkien é cheio de. Eu sou suspeito para falar do Tolkien, né? Porque eu sou apaixonado por ele. A minha biblioteca do Tolkien está ali em cima, ó. Aqui do lado. Eita, É, acho que pô, tem uns 10 livros dele aí. Mas que maravilha. a, a, sim, é uma maravilha. Essa metáfora do Hobbit, eu acho interessante também isso aí, porque os hobbits eles viviam alheios, né? Os hobbits eles viviam alheios a todos os grandes problemas, né, que estavam acontecendo no mundo. Todo mundo estava lá guerreando, cheio de problema e tal, e eles estavam lá no condado, não estavam nem aí. O Tolkien falou exatamente isso. O Hobbit é o quê? O Hobbit é a pessoa que está lá no senso comum. Ela não está preocupada com grandes viagens, ela não está preocupada com grandes aventuras, nada. Ele está preocupado em viver a vida deles lá, né? E é justamente aquela pessoa ali, é justamente aquele tipo de pessoa que Deus escolhe para fazer uma coisa grandiosa. No final do filme, né, do Retorno do Rei, o Peter Jackson ele colocou isso naquela cena maravilhosa em que todo mundo se ajoelha para os quatro hobbits, né? E eles ficam, pô, o que é que está acontecendo comigo? Né? O que foi que eu fiz? Né? Simplesmente eles salvaram todo mundo, eles fizeram o que tinha de ser feito. Apenas Esse é um caminhando ponto também. praticamente, né? Apenas caminhando, não é? É vivendo o dia a dia. Você não sabe. Tem uma frase no Evangelho que ela devia estar gravada. Eu tive essa ideia agora, eu vou fazer isso aqui comigo. Ela está gravada na minha mente, mas eu vou gravar ela aqui num papel e vou pregar na minha mesa. É Vai uma frase tatuar. do Evangelho que Nosso Senhor diz. É, tatuar. É uma frase do Evangelho, Nosso Senhor diz o seguinte: que fizeste dos talentos que eu te dei. Isso aí é o que ele vai. Isso é Vai o que ele cobrar. vai perguntar para todo mundo. É o que ele vai perguntar para todo mundo no dia do juízo. Que fizeste dos talentos que eu te dei, né? Essa frase me marcou muito, sabia? Uma época. Até hoje, né? Mas É, teve um momento específico que. não, ela tipo, todo mundo devia ter isso diante de si.
né? Todo mundo devia ter isso diante de si. Porque Deus pergunta isso. Deus vai olhar para você e vai perguntar o que é que você fez do talento que eu te dei. Né? Cada um está envolvido dentro de uma situação que é a situação que Deus quer. E é nessa situação que você tem de desenvolver o teu talento. E Deus deu um talento. Mesmo que talvez achem que não tem talento nenhum, né? Aos que não servem para nada, quem sabe o seu talento seja justamente servir ao outro. Então, essa é a grandeza, é isso que Santa Teresinha veio ensinar. Santa Teresinha mostrou precisamente isso. Ela dizia, pô, eu não sei fazer nada. Né? Santa Teresinha, eu não sei fazer nada. E o que é que ela fazia? Ela serviu ao outro, ela serviu às suas irmãs, ela serviu à sua madre nas coisas menores que existiam para fazer. Sem reclamar, sem se aborrecer, desejando aquilo ali e servindo. E se tornando as maiores santas da igreja. Doutora da igreja, com tantos filhos espirituais. Não é? Padroeira das missões, sendo que ela nunca saiu do mesmo sem mosteiro. Sair, né? do convento, né? Sem sair do Carmelo. Então, esse heroísmo, ela é um exemplo de heroísmo até para quem ela usou os talentos dela no mais alto nível de produtividade. Né? Ela fez dos seus talentos, ela pode responder a pergunta que Deus faz no Evangelho. Não é? Que fizeste dos talentos que eu te dei? Ela pode mostrar os talentos que ela deu. Ela pode dizer, eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Exatamente. Exatamente. E eu vou te dizer uma coisa, nessa experiência com empresa e tal, tem várias pessoas que trabalham comigo, eu tenho que coordenar o trabalho de várias pessoas e tal. No geral, as pessoas elas são muito mais talentosas do que elas imaginam no final das contas. Sim. Até porque essa percepção que às vezes nos é instigada de, talvez eu não sirva para nada, talvez eu não tenha talento e tal. Isso aí também tem um toque do demônio ali querendo dizer que você não é capaz de fazer nada e tal. Porque no fundo, cara, quando a pessoa se coloca na disposição certa, as pessoas elas são muito mais talentosas, elas são muito maiores do que elas imaginam. E é muito legal ver esse talento florescer. E por isso é muito importante as pessoas não se deixarem levar pela ideia de que elas são incapazes, não têm talento, elas não vão conseguir. Vai sim. Sempre dá. E olha só, provavelmente você é muito maior do que você pensa. Se tem alguém que está pensando nisso agora e está lendo aqui, está vendo aqui, você é maior do que você pensa, com certeza. E o demônio... Cara, pensa o seguinte. Eu vou propor um exercício aqui horrível, mas que ao mesmo tempo vai ser muito educativo. Tenta pensar como se você fosse o demônio. Tenta pensar como se você fosse o inimigo. Mas não por muito tempo. Não por muito tempo, para você não enlouquecer, mas só por um instante. Né? O que é que você ia querer fazer com o cristão no mundo? Você ia querer colocar ele para baixo, ia fazer ele desacreditar das suas capacidades, ia fazer ele desacreditar dos seus talentos, né? Não cumprir o que ele tem de cumprir. E quando você faz isso tudo, né, você evita que ele possa realizar aquilo que ele foi criado para realizar. Quando você faz isso tudo com uma pessoa, né, quando você coloca ela para baixo, você desarma o seu inimigo. Então, todos nós que somos batizados em Cristo, somos inimigos dele. O que é que ele vai fazer? Ele vai nos colocar num nível de estimulação contraditória e de rebaixamento mental, né? Que a gente simplesmente não vai poder dizer para Deus que usou os talentos da maneira mais adequada para cumprir aquilo que ele queria de nós. Né? E mais do que isso, a gente não vai ser exemplo para os outros. Porque muita gente pode... É isso que São José Maria falava sempre. Muita gente pode se converter olhando você trabalhar. Né? Muita gente vai olhar para você e vai dizer, pô, esse cara é bem sucedido, é um cara que sabe o que está fazendo, tudo que eu entreguei para ele fazer, ele fez direito. Né? Tudo que eu entreguei para ele, tudo que eu confiei a ele, ele realizou, um cara leal, etc. Qual é o diferencial dele? Esse cara é católico, esse cara não é um Palerma. Então quer dizer que para ser católico você não precisa ser idiota?
não é? Então, o pessoal começa a olhar com uma maneira diferente, né? E você dá testemunho do catolicismo dessa forma. E você pode converter outras pessoas e tornar-se exemplo para elas, porque você viveu o seu catolicismo de maneira fincada no chão, não é? E não como um otário, e não como um palerma, e não como um babaca, não é? Claro. Essa realidade, essa percepção, ela se desdobra dos mais diferentes tipos de realização, né? Tem uma história muito interessante do escritor francês Fabrice Radiad. Ele é um escritor contemporâneo e ele conta que ele era comunista, Sim. ateu, e aí ele se converteu ao catolicismo. Hoje em dia escreve livros maravilhosos. Ele conta que depois que ele tinha se convertido, ele estava discutindo com um amigo dele sobre a existência de Deus. E o rapaz estava rebatendo, eles estavam caminhando na rua em Paris, discutindo isso, e o rapaz rebatia, ele tentava argumentar e tal, e ele estava dando um exemplo a respeito da existência de Deus, e eles pararam em determinado momento na frente de uma catedral, né, uma catedral gótica. E aí o Fabrício disse para o amigo dele, olha, você quer entender o que eu estou falando, de fato? Entra naquela igreja ali e olha, né? Esse amigo dele nunca tinha entrado numa igreja, pra você ter noção, né? Era de criação até, os pais também eram ateus e tal. Então o rapaz se desdobrou mediante a discussão, se desdobrou e entrou na igreja. Entrou, ficou um tempo, o Fabrício ficou fora esperando. Quando o rapaz saiu da igreja, atravessou a rua, chegou no Fabrício, olhou no olho dele e disse, tá bom, eu creio. Quer dizer, ele teve um vislumbre daquela beleza arquitetônica e de como aqueles homens construíram aquele edifício portentoso e maravilhoso, voltado exclusivamente para Deus, e aquilo finalmente tocou o coração dele. Eu estou falando isso aí porque as construções, as grandes construções da arquitetura, que até hoje pessoas das mais diferentes religiões, até gente que não acredita em Deus, vai visitar, vai ver, reconhece a beleza, reconhece a grandiosidade. Todas essas construções são fruto dessa percepção de se fazer cada dia um pouquinho para Deus, porque as igrejas góticas, especialmente as góticas, foram construídas pelos moradores dos vilarejos, que sempre iam ali construir alguma coisa. Algumas das construções levavam mais de século para ficar pronta, então tem igrejas que demoraram 3, 4, 5 séculos para ficarem prontas, ou seja, são várias gerações de pessoas vivendo essa mesma realidade, vivendo essa mesma percepção do evangelho, vivendo essa mesma consciência, trabalhando para que aquilo se realizasse, e o resultado daquilo é a beleza da arquitetura gótica. Isso se repete em outros estilos arquitetônicos, em outras épocas também, mas eu acho que é um exemplo interessante para ilustrar o resultado das comunidades quando elas realmente vivem a consciência da realização cristã nos pequenos atos. Esse é o fruto. Não existe nada mais que torne mais visível, não é, uma visão de longo prazo do que uma catedral gótica. Porque ela foi feita com um projeto, né, que dura séculos para ser realizado, seguindo sempre a mesma linha e sempre com o propósito de entregar o melhor, não para qualquer pessoa, mas o melhor para Deus. E estão lá até hoje. Né? Enquanto você vê esse bocado de igreja vagabunda que é feita hoje em dia, que Deus me perdoe, mas enfim, a arquitetura delas é vagabunda, não posso fazer nada. Né? Caixote, né? Teatro, enfim, umas coisas horríveis. Aquilo ali vai passar. Aquilo ali não vai servir de absolutamente nada depois de um tempo. Né? Eu sei de um exemplo que eu conheço de uma igreja que ela foi construída como um anfiteatro e ela já foi modificada tantas vezes, né? Tantas vezes para tentar dar uma cara de igreja, que ela já não é mais o projeto original. Então, perceba, quanto já se gastou para poder fazer isso. Enquanto se você fizesse uma igreja barroca no estilo clássico antigo, né, você conseguiria talvez fazer uma coisa de uma vez só e perene, que ia durar por muito tempo. Você veja que interessante, muito dessas igrejas, claro, elas são feias e tal, porque seguem uma escola modernista e tal, e tem esse problema. Mas, olha só que interessante, muito da feiura dessas igrejas é resultado dessa cosmovisão que a gente estava criticando no início, de você procurar a eficiência pela eficiência. Quer dizer, tem que levantar a igreja rápido, tem que ser com bons materiais, tem que ser barato, tem que ser eficiente, né, e tem que fazer tudo bem certinho, bem ordenado, de acordo com as regras ali do município e tal. Então, tem que procurar a realização daquela igreja da maneira mais eficiente, né, e rápida possível.
que é o fetiche da produtividade pela produtividade. No fim, é um pouco, tá ali, tem aquele mesmo sabor, e olha a merda que fica. Exato. Você tem estrutura, mas não tem visão, né? Você tem projeto, mas não tem Tem visão. matéria, mas não tem forma. Né? Você Exato. tem... Para que você está fazendo aquilo? Para nada, Exato. né? Exatamente. Para nada. Você está fazendo para cumprir um fetiche, para mostrar que você é um bom... Você tem uma boa engenharia, uma coisa moderna, antenada com o tempo e tal. E, pô, você não vai... Aquilo ali vai perder a sua utilidade. Era o que o Roger Scruton dizia, né? Quanto mais útil é um prédio, mais inútil ele se torna. Porque ele só segue a utilidade. Então ninguém quer morar lá. Ninguém quer morar lá, ninguém quer usar, ninguém quer fazer daquilo ali para nada, né? Claro. Essa percepção da utilidade, ela é muito decepada também, porque quando os designers e os arquitetos falam de utilidade, eles pensam numa utilidade muito prática e muito materialista. Só que se você for parar para pensar a utilidade no sentido de função, no sentido de finalidade daquilo, um prédio ele precisa ser bonito. Quer dizer, ser bonito faz parte do seu elemento de utilidade, porque ele precisa Isso. encantar, ele precisa ser agradável também. Na verdade, quando eles falam de utilidade, estão usando a palavra de maneira, estão decepando o sentido da própria palavra, porque existe utilidade espiritual, existe uma função espiritual, existe uma função estética, existe uma função para a alma humana, né? Você não pode decepar os objetos e as construções numa utilidade meramente industrial, né, e tecnicista. Esse é o problema da utilização dessa palavra, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, quer dizer, é uma falta de visão do todo e da finalidade suprema de todas as coisas. Isso. Eu acho que a essa altura dessa nossa conversa aqui, todo mundo já fixou uma coisa. Você precisa ter um fim elevado. Você não pode ter um desejo medíocre de ser alguém que passa, né? Não, você tem de ter um fim elevado, você tem que deixar uma marca nesse mundo, que é uma marca para a qual Deus te chamou nesse mundo. Ele vai perguntar qual é o talento, o que você fez com os talentos que ele deu. E você tem que descobrir isso. Como vai fazer isso? Como vai responder essa pergunta? Na minha vida diária, né, como advogado, eu tenho que descobrir isso cotidianamente na forma como eu decido. Porque o pessoal às vezes acha que só quem decide é juiz dentro do direito. O primeiro a decidir é o advogado. Quem vai decidir a estratégia, quem vai decidir se vai pegar a causa, se aquilo tem fundamento, Claro. se não tem, o primeiro é o advogado. O primeiro A juiz da forma de causa é o abordar, advogado. né? Exatamente. Então, Só um parênteses que eu acho interessante. Uhum. Eu não estava muito familiarizado com o trabalho de advogados, até precisar trabalhar com alguns ano passado e tal. E achei muito interessante como você precisa ser muito criativo, na verdade. Existe um elemento de Muito. criatividade até artística para você fazer Isso. um bom processo, conduzir um bom processo. Fecha parênteses, só achei Não, interessante. ontem mesmo me perguntaram o que é que você acha essencial ter uma peça para ela ter um bom resultado, né? Boas chances de procedência. Eu disse, olha, quer saber uma coisa que todo mundo ignora? Formatação. Porque você tá competindo com milhares de peças mal feitas, desorganizadas, com as citações. Tipo, o cara coloca um precedente aqui em cima, a citação está lá a referência do precedente está lá na página 5 da peça, tá entendendo? 6 páginas depois. Então, é uma loucura. É uma loucura. E muita gente não atenta a isso. Mas veja só, se você não tem uma percepção dentro da tua vida diária, né? Como o exemplo do advogado é perfeito em relação a isso. Se você não tem uma percepção de uma visão ampla, né? Você precisa, para você ser um bom advogado, você tem que conhecer política e economia, já começa por aí. Quem conhece só de direito se ferra, se ferra. Porque não sabe Uhum, onde está circulando o dinheiro e não sabe para onde as coisas estão uhum. se lançando dentro da realidade. Então você tem que ter uma visão mais ampla. E você tem de ter um desenvolvimento, um amadurecimento na virtude da prudência, porque você tem que começar a aprender a decidir. Você tem que começar a dizer, opa, peraí, esse juiz especificamente, ele pensa assim, já pesquisei como ele pensa e tal. Então, para chegar nesse pensamento, eu tenho que ir por essa via aqui. É um desenvolvimento da virtude da prudência. Isso a gente tem que fazer, né? E se você não tem esse crescimento nas virtudes, você se ferra dentro do trabalho. E eu acho que você deve sentir isso de forma
assim, bastante exaustiva aí dentro do teu trabalho na minha Biblioteca Católica e na Lumina também, né? Tem, com certeza. A minha parte acaba sendo uma área muito mais criativa, então é, eu tenho que tentar colocar eu tenho que tentar ordenar o vício da inovação, tá ligado? Porque Isso. tem esse vício da inovação, né? Temos que inovar, temos que fazer coisas diferentes, né? Que é uma besteira, que é um vício também. Mas tem uma frase do Evangelho muito interessante onde Cristo diz assim: o reino de Deus é como um pai de família que abre um baú cheio de coisas novas e velhas, né? Sabia que você ia Então, citar essa frase. é... o cara versado nas escrituras. Tá vendo aí? Então, Essa eu frase é acho essa maravilhosa, é é maravilhosa. muito boa. E eu tento, a prudência, digamos assim, que eu tenho que realizar na parte especialmente criativa, é nesse ponto, é eu absorver elementos da tradição técnica e estética e sempre acrescentar uma novidade, fazer um acréscimo e tal. E isso é algo muito diferente, porque muito difícil, eu tenho que ponderar várias coisas, eu não posso cair para uma cópia da tradição fajuta, né? E eu também não posso fazer uma coisa que está completamente fora dos ditames, né, da arte cristã. Então, esse tipo de decisão no cunho artístico, eu preciso fazer, né? É sempre um desafio. Acho que toda realização de vocação, ela envolve você ter que arquitetar essas diferentes pulsões. Porque você estava falando agora que você precisa ter conhecimento de política, de economia, etc., volta para aquilo que eu estava falando antes, que é você ter a unidade de diferentes conhecimentos na unidade da consciência, né? Que é a teoria do nosso grande professor Olavo de Carvalho, né? Exato. Da realização da filosofia, a unidade do conhecimento na unidade da consciência. Você conseguir arquitetar diferentes áreas de conhecimento numa mesma vocação, né? E as grandes vocações se realizam assim. Eu acho que tem uma frase acho que é Ortega y Gasset, se não for, é um outro desses caras aí. Ele diz assim: gênio é aquele que dá o nome para a própria profissão, uma coisa assim. Gênio é aquele que inventa a própria profissão. Inventa a própria profissão. Exatamente. Então, a realização plena de uma vocação, ela envolve a arquitetar os diferentes áreas de conhecimento de maneira que, frente à sociedade, cara, o que você faz não tem nem nome, porque você inventou uma profissão, você inventou uma coisa. Há pouco você estava falando como a gente tem um vício, né, da educação atual, que ou você tá, né? Goethe, desculpa, o cara É falou o que é do Goethe, Goethe a frase. exatamente, é o Goethe. É o Goethe. É uma Isso é musiquinha. interessante do Goethe. Se você não sabe quem citou uma frase, diz que foi ele, que provavelmente ele falou algo parecido. É verdade, é verdade. Ele é um bom frasista que serve para Bom, todas as coisas, né? bom coringa. É um pouco coringa. Tá, a Isabel pergunta aqui como arquitetar essa unidade da consciência para a realidade das circunstâncias. Bem-vinda! Essa é a questão da sua vida. Essa é a vida humana. Bem-vindo ao palco. Bem-vindo ao palco, essa é a questão da sua vida. É isso aí que você vai ter que fazer dia após dia. Esse é o heroísmo da vida diária. Né? O que eu posso te dizer é o seguinte: em primeiro lugar, você tem que rezar. Se você não rezar, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. É Deus quem ilumina a mente humana e que concede as virtudes necessárias para que você veja o fim que tem de buscar e o trabalho que você tem de realizar. É isso que se chama ora et labora. Isso não está vivo na igreja há tanto tempo por acaso, não. É porque é exatamente isso que acontece. Tanto é que nessa crise atual, o que é que atacaram, em primeiro lugar? Atacaram justamente o fermento civilizacional cristão. Rezar e trabalhar. As igrejas estão fechadas e ninguém pode mais trabalhar. Então, Porra, é verdade, não tinha pensado nisso. é isso que está acontecendo, né? Você está atacando o fermento civilizacional cristão. Então, a vida humana é descobrir como fazer isso, é descobrir como ordenar essas tensões, né? E você só descobre isso primeiro sendo humilde diante de Deus. É aquela oração que todo mundo tem que fazer. Meu Deus, eu não sei o que o Senhor quer que eu faça, mas faça por mim mesmo sem eu saber. Não é? É com isso aí que você vai conseguir resolver boa parte dos seus problemas. Um cara me perguntou hoje no Instagram:
eu estou com o escritório aqui vazio e eu estou estudando todo dia, mas estou me sentindo inútil, né? Aí eu disse, olha, você está rezando, né? Ou todos os dias faz o seguinte, durante 15 dias, você reza de manhã. Deus, me faça ser útil a ti e ao meu próximo, mesmo sem eu saber como. Depois você vem aqui e diz qual foi o efeito que isso causou em você. Porque tem que haver essa recuperação de que Deus também está preocupado com a nossa vida. Deus é uma parte da nossa vida. Ele é a nossa vida inteira. E as pessoas às vezes acham que Deus está lá e eu estou cá. E não é assim. Você só vai crescer nas virtudes e atingir um ideal de grandeza, que é o ideal que Deus coloca em nós, né? Quando você coloca-se também diante dele. É aquilo que eu falei no começo, é saber que Deus está te vendo, não é? É saber que Deus... Claro. A propósito, antes de passar para ti, a gente já está chegando nos 5 minutos finais, eu vou passar integralmente a você. Já vou aproveitar aí para elogiar o box do Padre Pio, viu? Meu amigo, que coisa, assim, quando eu vi, eu fiquei assim... Nossa, velho, eu não posso falar palavrão depois em relação ao box do Padre Pio, né? Mas quando eu vi, eu saí mandando para todo mundo assim, eu falei, olha isso, olha o que está sendo feito, né? Dá vontade minha biblioteca católica é aquele negócio assim que você assina e tem vontade de sair assinando várias outras vezes, sabe? mesmo que você já tenha a sua assinatura, né? Pô, valeu, cara. Esse box particularmente, esse livro particularmente, eu já sabia que ia ser lançado há meses, né, claro. E, cara, eu bati cabeça até pensar na estrutura, na proposta visual disso daí, viu? E eu pensei em várias coisas diferentes. E desse livro especificamente veio num sonho para mim, essa capa. Olha aí. Eu acordei um dia e pensei, cara, essa é a solução. E aí eu fiz os rabiscos e tal, falei com a nossa ilustradora, mostrei o conceito e funcionou na hora. E foi assim, em cima do laço, porque eu não sabia o que fazer. Quer dizer, sabia, tinha várias ideias, mas tava meio nervoso, porque eu sabia que esse era um dos boxes mais pedidos pelas pessoas. E tá aí, de repente, um exemplo prático de como funciona esse negócio de rezar, né? Porque, exato, é isso que eu ia dizer, olha aí. Tá aí, não tinha me dado conta. Mas entreguei as armas e falei, ó, Deus, vamos lá, tu que vai resolver no final das contas, e meio que veio mesmo por sonho isso. E eu acho que é um pouco isso aí que você falou, acorda da manhã, entrega as armas para serem abençoadas e vai tentativa e erro, entendeu? É assim que soluciona o problema que aquela menina apontou ali, que é o problema central do que a gente está falando, né? É isso mesmo. Muitas coisas me vieram à mente, muitas soluções de problemas vieram à mente depois de eu simplesmente dizer, meu Deus, eu não sei como é que eu resolvo isso aqui não, tá? Então tá pra tu aí. Tu que vai resolver. Você tem que ter ousadia na oração. Você tem que dizer para Deus exatamente o que você quer. Tá entendendo? Não, meu Deus, eu não sei o que é que eu vou, eu não sei o que é que eu faço e tal. Não, é dizer mesmo, olha, eu quero resolver isso, eu não sei como eu resolvo, tá abandonado nas tuas mãos aí, na tua providência, resolva para mim, porque só tenho a você agora, só tenho ao Senhor agora. E Deus resolve, Deus age, Deus ajuda. Deus é útil. Exatamente. Tem que recuperar isso, pessoal. Tem que reaprender a viver essas dificuldades diárias, esses problemas que nos aturdem, essas impaciências. É entregar para Deus o dia inteiro. São José Maria dizia, você tem que fazer jaculatórias o dia inteiro, para santificar aquele dia. Não é? Baso, estou aqui com 40 segundos, eu queria te agradecer demais por essa live, não só em meu nome, mas em nome de todo mundo aí que assistiu, porque eu já vi que muita gente apreciou bastante a nossa conversa aí, e já queria te convidar aí para a gente fazer próximas, se Deus quiser. Bora, conta comigo. Vamos embora então. Boa noite aí, meu caro. Muito obrigado. Valeu mesmo, viu? Foi sensacional. E parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. Muito bom. Imagina, cara. Obrigado. Valeu. Um abração. Fica com Deus. Tchau, tchau.